Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, de toda glória, pela sua infinita graça, estamos mais uma vez na tua presença, reconhecendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, sabendo que todas as coisas são possíveis, se tão somente crer. Dá-nos, Pai, aquela verdadeira fé, para tomar o Senhor em sua palavra, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando inteiramente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, não me deixe perder a liderança do Teu Espírito Santo, mas que pela Tua graça e misericórdia eu possa entregar o recado do Senhor nesta noite. Eu sei que o Senhor tem algo a dizer. Diz a Tua palavra que a palavra que é enviada da parte do Senhor, ela não retorna vazia, ela cumpre o propósito. Se puder ajudar uma pessoa, isso já é recompensador. Eu me rendo a Ti, Senhor. Tomo o controle nesta noite, nessa atmosfera. Qualquer coisa pode acontecer. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe. Podia ser um culto de louvor e está tão bom, mas talvez os irmãos vão estranhar um pouco a forma de eu pregar nessa noite. Quero que os irmãos orem. Estou um pouco atacado da garganta. Eu sei que Deus tem algo a dizer. E eu não quero atrapalhar os propósitos de Deus. Então orem para que eu possa, de uma maneira calma, transmitir o que Deus colocou no meu coração. Baseando na mensagem do profeta, na leitura, e eu sei que Deus irá nos abençoar, como tem nos abençoado. Ele nos abençoou nesta manhã, de uma forma muito sobrenatural, e a gente vai aprendendo, à medida que o tempo vai passando, como melhor servir a Deus, como melhor adorar a Deus. Então tivemos uma grande lição e eu quero que isso que foi ensinado nessa manhã torne-se uma prática na minha vida. O grande Deus está aqui. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler em Efésios
capítulo 1. A partir do verso 1 até o versículo 6. Efésios capítulo 1, do verso 1 até o verso 6. Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando esse culto através da internet. Diz o apóstolo Paulo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Senhor Deus, tome a palavra que foi lida, vivifica em nossos corações. A letra em si ela mata, mas o Espírito vivifica. Abençoe-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O título da mensagem dessa noite é o mesmo que o profeta deu quando pregou essa mensagem, quando leu essa escritura e pregou a mensagem. A posição de um crente em Cristo. Eu quero falar nessa noite, com a graça de Deus, sobre a posição de um crente em Cristo. Eu creio que isso é algo que preocupa a todo verdadeiro cristão, saber qual é o seu lugar. O irmão Brana diz, nessa mensagem, como eu disse, eu quero ler algumas coisas. Ele diz assim: agora, nós, as pessoas do Evangelho completo, eu penso que temos cometido muitos erros ao olhar na palavra e dizer, Deus disse isso, e falhamos em encontrar a revelação direta para a nossa vida que se encaixa nesse programa. Quando encontramos isso, então tem que acontecer. Eu penso que ali é onde se tem falhado. Muitas vezes as pessoas saem, vem um evangelista, como por exemplo nosso irmão Billy Graham. Que bem me faria tentar ser como Billy Graham? Eu não poderia fazê-lo se eu tivesse que fazer. Eu tenho um ministério pelo qual tenho de cuidar, e o outro homem tem o seu ministério, e cada um tem um ministério. Mesmo para a dona de casa há um ministério de ministrar a palavra de Deus. Agora, mesmo para a dona de casa há um ministério de ministrar a palavra de Deus. Agora, se eu tentasse imitar o Sr. Graham, eu estaria com problemas imediatamente,
porque ele é inteligente, esperto, educado, um verdadeiro pregador. Bem, eu não sou. Bem, talvez se o Sr. Graham tentasse imitar-me, ele estaria em problema também. Assim aí está. Portanto, não podemos fazer isso. Temos que fazer o que Deus revelou-nos a fazer. Veja bem. Agora, nós nunca vamos saber o que Deus quer que nós faça enquanto nós não encontrar o nosso lugar, a nossa posição no corpo. O profeta diz, é por isso que tem muitos problemas. Quando ele diz, o irmão Graham está fazendo isso, Deus lhe tem revelado um avivamento mundial, e ele o está demonstrando também. E agradeço-lhe, e eu estou tentando fazer o melhor que ele me disse que fizesse pela revelação que Deus me tem dado, para ministrar aos enfermos. Agora, se podemos encontrar a nossa posição, e sabemos que é a palavra de Deus que prometeu que essa é a razão pela qual Josué e Caleb não tiveram medo. Essa foi a razão pela qual Josué e Caleb não se amedrontaram. Quando um crente encontra a sua posição em Cristo, ele não se amedronta diante dos gigantes. Ele não abre mão da sua fé por nada. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, ele mantém posicionado. Isso é um crente posicionado em Cristo. Agora, veja bem, eu quero, com a graça de Deus, transmitir o que está no meu coração. Josué e Caleb não tiveram medo de que eles não podiam tomar a terra prometida, porque os outros 9 regressaram, ou 10, melhor dizendo, e disseram, não podemos fazê-lo, porque essas cidades com muralhas altas, e nos parecemos como gafanhotos ao lado do povo. Eles são tão grandes, estão armados. Disseram, simplesmente não podemos fazer isso. Vejam, eles estavam olhando para o senso do raciocínio, que o pastor Ilmer falou hoje de manhã. Se nós olhar para a razão, há momentos que se nós olhar para a razão, não temos razão de adorar. E eles só olharam para o senso do raciocínio, foi por isso que eles se amedrontaram. Eles ficaram acovardados diante daqueles gigantes e esqueceram de olhar para a promessa de Deus. Mas Josué e Caleb, eles estavam posicionados. Eles não estavam olhando para o senso do raciocínio. Eles não estavam confiados no braço de carne. Um crente posicionado, ele não confia nas suas próprias habilidades. Porque se nós confiássemos na nossa própria habilidade, há muito o diabo já teria nos destruído. Nós não somos nada, nós somos como uma formiguinha diante de um elefante, comparado a Satanás. Mas Josué disse, o nosso Deus pode. Ele estava firmado, ele estava ocupando o seu lugar. Nós temos que encontrar o nosso lugar. E quando nós encontrar o nosso lugar, nós aceleramos os passos, diz o profeta, e vamos afugentando Satanás. A maior posição de um homem, de uma mulher, é o quê? É encontrar o seu lugar em Cristo. Agora, veja bem, vocês não podem olhar para o sentido do raciocínio. Vocês têm que olhar as promessas de Deus. O profeta diz. Deus já havia enviado o seu anjo. E o anjo estava no acampamento, movendo-se. E a revelação de Deus trouxe a palavra de Deus manifestada. E agora eles estavam preparados para entrar na terra prometida. Aí é onde muitas pessoas tropeçam,
O profeta disse o que Paulo estava fazendo, ele não estava pregando para o pecador nessa carta, ele estava pregando para crentes. Por isso a Bíblia diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, aos crentes posicionados. Agora veja, no versículo 3 a Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Não quer dizer que uma pessoa, por não ser abençoado naturalmente, que ele não pode ser abençoado espiritualmente. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos naturais são secundárias. Elas seguem, mas a principal bênção é a bênção espiritual. Agora, para nós ser abençoado com todas as bênçãos espirituais, nós temos que estar em lugar celestial. Há muitas pessoas que são abençoadas naturalmente, mas não encontraram a sua posição ainda. Eles não estão em lugar celestial em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que para nós ser abençoados com todas as bênçãos espirituais, nós precisamos estar em lugar celestial. E o profeta disse: esse lugar celestial é a nossa posição em Cristo. Oh, irmãos, quando nós realmente entender isso, o profeta estava pregando essa mensagem e ele diz numa parte: talvez vocês não estão entendendo o que isso significa. Há algo mais que vai encaixar com a mensagem do pastor Wilmer aqui, desta manhã. Quero ler, irmãos, eu quero apenas ler alguns parágrafos. 45. Agora, esta carta é dirigida a estes, não ao mundo de fora. Não é um sermão. Paulo não estava pregando aqui para aqueles que não eram salvos. Ele estava pregando para os salvos, aos que foram chamados, aos separados, aos postos de um lado e aos fiéis chamados. Agora, são a esses a quem ele está se dirigindo, aos que estão em Jesus. A posição do crente em Cristo. E Cristo unicamente se encontrará com o crente. Olhe isso. O crente só pode adorar a Cristo se ele estiver posicionado. Por isso, São João 4,24, o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é isso? São homens e mulheres que encontraram o seu lugar, posicionados. E o profeta vai mais fundo e ele diz: eu não creio que vocês estão captando. Ele disse: eu não creio que vocês estão entendendo isso. Deixe-me, permita-me tomar outra direção. Olhem, um crente não pode adorar e não tem nenhum direito de adorar. Nenhum homem tem direito de adorar ao Senhor fora do corpo de Jesus Cristo. Agora, nós ouvimos esta manhã que todos os homens são adoradores. Mas se nós não tivermos posicionado, nós não temos direito de adorar a Ele. Mas se nós não estamos adorando a Ele, nós estamos adorando alguma outra coisa. Pode que para muitos essa fina mensagem não tenha muito sentido. Mas isso falou muito forte no meu coração. A posição de um crente em Cristo. Irmãos, algo grande está a caminho. Algo grande vai suceder.
Somente crente posicionado conseguirá se manter. Somente aqueles que estão posicionados em Cristo poderão resistir à pressão. Só os posicionados em Cristo suportarão as provas. Porque hoje nós vemos uma grande propaganda no mundo chamado cristão. Aceite a Jesus e não sofra mais. Quando o próprio Deus disse, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Porque ele encontrou sua posição. Nós vamos ver o profeta dizendo isso. Oh, vocês sabiam disso? Se tivéssemos tempo de regressar e tomar as leis sobre isso, seria maravilhoso. Ele é quem está dirigindo o crente em Cristo. Ontem à noite estavam falando do sangue. Como é que Deus entrou no ventre da virgem, e o Criador mesmo fazendo-se uma célula de sangue. E a partir das células começam a pressionar mais além das células. E através da quebra das células de sangue, pulverizou, rompeu onde estava encerrado rasgou o véu, melhor falando, que os separava dele, e agora pode trazer o crente em comunhão com ele unicamente através do sangue. Eles não tinham direito de adorar, aqueles que não tinham vindo através do sangue. Olhem no Antigo Testamento, lá atrás, quando os crentes, eles tinham um tabernáculo, e no tabernáculo nenhum homem tinha o direito de adorar, a menos que ele viesse ao tabernáculo. Aleluias. Era um lugar onde o sangue era oferecido, e sem o derramamento de sangue não há remissão de pecado, nem promessa de oração sendo respondida fora do sangue. Mas os filhos de Israel iam ao templo, um lugar que estava designado por Deus para que todos os crentes se reunissem em um companheirismo. Vê isso? Eles estavam juntos, cada tribo. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, publicanos, todos se reuniam em um lugar de comunhão. Como é belo! Por quê? Porque ali o cordeiro era morto, o sangue era colocado sobre o altar de bronze, e os corpos eram queimados, e a fumaça subia, e todos sob a fumaça, que era o cheiro suave em suas narinas, à medida que se levantava do lugar, todos sob o sangue tinham o direito de adorar. Sobre o que isso fala? Do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus logo veio a seu templo em uma coluna de fogo. Quando o templo foi feito um lugar de culto para que todo Israel se reunisse, a coluna de fogo veio sobre as asas dos anjos na parede. Regressou ao propiciatório, onde dois grandes querubins de bronze, com as suas asas voltadas um para o outro, e ali se posicionaram. Deus vindo a seu templo para ser adorado, a partir desse templo, onde o sangue fora colocado como expiação. Então, quando Cristo veio à terra, quando ele foi batizado no Jordão, tal como o cordeiro foi lavado na pia de bronze, observe, em seguida João deu testemunho, vendo o Espírito de Deus como uma pomba descendo, e repousou sobre ele, Deus vindo ao seu templo. Assim como era no templo que eles tinham que adorar, Deus veio ao seu templo, Jesus Cristo. Então aonde deve estar concentrada a nossa adoração? Em uma pessoa, no Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, isso é lindo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Esse era o seu templo. Então esse corpo partiu-se pelo pecado. Nossos pecados
nossos pecados, foi rasgado, sua carne rasgou em duas, os vasos sanguíneos foram quebrados, e ali agora, enquanto o Espírito saiu de seu corpo, então todos os crentes, espero que vocês vejam isto, vejam, todos os crentes que entram através do sangue no corpo de Jesus Cristo, adoram a Deus através do sangue derramado de Jesus Cristo, onde são ordenados, posicionados em Cristo. Vocês veem isso? (62) Quando você está fora de Cristo, você não compreende os lugares celestiais. Quando está ali fora, você olha e diz: oh, aquele bando de fanático, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão falando, quando a pessoa ainda não encontrou sua posição. Em vez dele se reunir, em vez dele entrar no meio dos adoradores, ele fica de fora criticando, porque ainda ele não chegou a sentar em lugares celestiais. Ele ainda não encontrou sua posição. A razão que você não sabe é porque você nunca foi um participante da comunhão dos seus sofrimentos. Você nunca pôs suas mãos sobre sua cabeça bendita e sagrada. Sentiu as dores do Calvário pelos seus pecados. Você nunca soube o que era aquilo. Amigo, companheiro, você nunca saberá o que isto significa até que você suba ao Calvário e veja o preço que foi pago por você. Então, quando você compreender tudo isto, que Deus, através da graça, te leva através da torrente sanguínea, dentro de seu próprio companheirismo com seu amado Filho, Cristo Jesus, oh, quão maravilhoso! Deixe-me dizer-lhes, isto me faz sentir bem, saber que temos o privilégio de fazer isto, entrar em seu maravilhoso companheirismo em Cristo. Aí é uma comunhão íntima que tu tem com Ele. É uma comunhão íntima que eu tenho com Ele. Aí eu posso desfrutar da sua companhia, a sós. Aí vem as acusações, aí vem os convites, aí vem um jovem posicionado, ele já encontrou o seu lugar. Se ele sai dali, ele está fora do seu lugar. E um crente fora do seu lugar é como um peixe fora d'água, ele morre. Oh Senhor, não me deixe sair do meu lugar. Ainda que seja o último da fila, deixa-me estar no meu lugar. Ainda que nesse lugar não receba aplausos, ainda que nesse lugar receba pedradas, deixa-me permanecer, Senhor, posicionado como um crente em Cristo. Ainda que seja mal compreendido, até mesmo por pessoas muito próximas, deixe-me ser um crente posicionado, Senhor, porque somente neste lugar, designado por Deus, eu poderei vencer as provas. Nesta mesma mensagem, oh irmãos, no parágrafo 85, mas agora, 78, no Antigo Testamento, quando um homem, vocês estão apreciando a leitura da palavra? Eu adoro isso, basta ter alguns minutos a mais. No Antigo Testamento, quando um homem tinha seu pequeno reino, agora ele era o pai deste reino, uma pequena posse.
Aí no 85. Mas agora, quando este filho nasceu, ele se tornou um filho, no mesmo momento em que ele nasceu na família. Vocês captaram isso? Agora, então havia um tutor sobre esse menino, para educá-lo e criá-lo. Bem, ele não era mais que um servo, diz a epístola aos Gálatas, até que chegava a uma idade. Um certo tempo foi estabelecido, e esse tutor sempre levava ao pai um relatório. Seu filho está progredindo bem, ou o que fosse. E agora, que é onde eu não estou contradizendo, meu querido irmão, mas então receba aquilo como de alguém que te ama. Ali é onde os pentecostais não conseguiram ver isso, vem? Se o Espírito Santo talvez não quer lhes dar isto, veja, quando vocês nasceram de novo do Espírito Santo, vocês disseram, é isto, irmão. Sim, era. Vocês eram filhos sem nenhuma dúvida. Vocês nasceram na família, mas ainda assim, o tutor, o qual é o Espírito Santo, tem vigiado sobre a igreja como ela é, enquanto ela está amadurecendo. Agora, se esse tutor, no natural, ia ao pai e dizia, agora olha aqui, esse menino não vai ser muito bom, tenta ensinar-lhe, ele simplesmente não escuta. Ele tem sua própria maneira obstinada e simplesmente não escuta. Ele vai ser isso ou ele vai ser aquilo. O pai percebe ali mesmo que esse menino não pode tomar possessão de seu domínio, correto? Porque o que ele faria, ele a usaria mal. O retorno do filho pródigo nos dá uma bela imagem disto. Vê? Ele não poderia, o que ele faria seria hipotecar a fazenda, ou vendê-la, e gastaria com bebidas e se comportaria mal. Agora, no sentido espiritual, depois que nascemos em Cristo, nos tornamos filhos de Deus, mas então vem, Deus sabe melhor. Agora, aqui é onde eu digo, respeitosamente, que não estou de acordo com meus irmãos da chuva tardia. Você acha que eu estou perseguindo a igreja? Não, meu querido irmão, não, vem. Agora, este menino, depois que ele chegava a uma certa idade, ele tinha que ser adotado na mesma família que ele nasceu. Qualquer ministro sabe o que é posicionar um filho. Ele tinha que ser adotado dentro da família na que ele nasceu. Vocês poderiam imaginar isso? Mas esse é o ensinamento do Antigo Testamento. Paulo, referindo-se aqui em Efésios, à igreja de Éfeso. Agora, a coisa é, irmãos, temos tentado fazer com que cada um aqui, cada um ali, cada um que, impondo as mãos e separando-os ou afastando, mas Deus tem que fazer isso, é o único que pode fazê-lo. Agora, quando o pai tornou-se ciente de que este rapaz não era digno, ele nunca renegou ele. Ele ainda era seu filho, mas ele não podia confiar nele. Ele era levado por todos os tipos de ventos de doutrinas, ou de doutrina. Isso é o que diz a Escritura, não seja levado por onde quer, por todo vento de doutrina, seja estáveis, sempre crescendo na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Rapidamente, gostaria que pudéssemos ficar nisso por algum tempo, mas observem, então este pai, chegava o dia, quando este menino talvez tivesse ido tudo bem, e ele era um homem digno, ele ouviu o pai, ele tomou as instruções, ele era um bom rapaz. Então o pai o levava a uma rua pública e em seguida ele colocava uma roupa especial nele. Depois o pai fazia uma cerimônia e adotava esse seu filho em sua família. Paulo está dizendo aqui, e nos predestinou para a adoção, até a adoção. Moisés, uma prefigura disto. E então este filho, depois que saía dali, já não se dava. Ele já não era mais como um servo sob um tutor. Ele era o chefe. O pastor Febrônio pregou uma mensagem um dia aqui, intitulada, quem é o chefe? Deus quer que nós seja chefe. Ele não quer que você seja a cauda, Ele quer que você seja a cabeça. Mas para que isso aconteça, nós precisamos chegar à posição. Encontrar nossa posição. Porque a posição, ela estabelece. Os ventos sopram
como o profeta diz, ventos de doutrinas, o vento do mundanismo, mas um crente posicionado, ele permanece, como aquele velho carvalho. O vento vem, o vento vai, e ele simplesmente balança, e suas raízes se aprofundam cada vez mais. Ele está firmado, ele está olhando para aquela promessa. Espero que isso penetre profundamente. Vou terminar em um momento. Vamos aprofundar mais. Este filho não estava mais sob um tutor, mas ele era como seu pai. Oh, irmão, aonde a posição nos leva? Ser como Deus. Deus confia a sua autoridade em nós. Quando nós provamos a Ele sermos responsáveis, sermos alguém de confiança. Seu pai dava certas coisas para fazer. O pai poderia ter lhe dito: você encarrega-te desse campo aqui, ou você faz isso aqui. Vá cuidar dos escravos, ou você tome cuidado do que quer que seja. Ele estava em plena posse, amém, porque ele foi adotado dentro daquela família, e o seu nome num cheque era tão bom quanto o do seu pai. Aleluias. As atitudes, anotei aqui, as atitudes de um crente posicionado. Um crente posicionado, ele faz como aquela águia, quando vem a tempestade. Ela ajeita suas asas de certa forma, que a própria tempestade se encarrega de levar ela às mais altas alturas. A tempestade serve para tirar os piolhos daquela águia. As lutas para um crente posicionado não leva ele a murmurar, leva ele a adorar. Leva ele a levantar suas mãos. Leva ele a ser mais forte à medida que o tempo passa. O irmão José em pé ao meu lado, ele disse, se você não é um soldado, você não é atingido. Então pensei que isso foi muito bem colocado. Isto é correto. Conforme as batalhas aumentam, ora você se torna um verdadeiro alvo. Então há apenas uma coisa a fazer: colocar toda a armadura da fé, permanecer fiel a Deus e marchar adiante. Isso é tudo. O exército de Deus não bate em retirada. Se você faz parte deste exército, você não bate em retirada. Você está como aquele homem, soldado de Napoleão. Napoleão foi um grande combatente, venceu muitas batalhas. Mas chegou um dia que ele estava diante de um inimigo temível. Ele estava sendo vencido por este exército inimigo. Ele viu muitos de seus homens morrendo. E ele disse para aquele homem que tocava a trombeta: por favor, toque retirada. Estamos perdendo muitos homens. E vocês sabem que desobedecer uma ordem de Napoleão era cometer suicídio. Era puxar o gatilho sobre sua própria cabeça. E aquele soldadinho começou a tremer. E ao invés dele tocar a retirada, ele começou a tocar avante. Napoleão disse: tu não entendeu a ordem? Ele disse: sim, senhor, eu entendi muito bem. Mas eu não sei se o senhor está lembrado que nós nunca perdemos uma batalha. E o senhor nunca me ensinou a tocar a retirada.
Eu não sei tocar retirada. Então Napoleão disse, então toque mais forte, avante. E aquele soldado começou a tocar, avante, avante, avante. E o exército começou a avançar. E o que aconteceu? Eles venceram a batalha. O nosso Napoleão não nos ensinou a tocar retirada. Ele nos ensinou a tocar avante. Quando vem as dificuldades, avante. Quando vem as lutas, avante. Quando vem os momentos bons, avante. Quando vem os momentos ruins, avante. Avante, avante, avante. Mas só faz isso quem está posicionado. Quem está posicionado não é influenciado, ele se torna uma influência. Se tu, jovenzinha, está posicionada, você não é influenciado pelas as jovens lá de fora. Você é uma influência. Sim, sim, sim. Eu sei aonde eu estou parado. Você diz, eu sei aonde eu estou parada. Ah, mas vamos provar um pouquinho aqui dessa bebida social. Eu sei aonde eu estou parada. Eu já provei de uma laranja mais doce que essa. Crentes posicionados não são covardes. Crentes posicionados não estão em crise de identidade. Crentes posicionados expressam Jesus através das suas vidas. Crentes posicionados são a imagem de Cristo. Não só na igreja, porque é muito fácil ser crente na igreja. É muito fácil adorar na igreja. Mas crente posicionado, ele adora em todos os lugares. Adora com a sua vida, adora com o seu andar, adora com o seu vestir. Talvez alguém está pensando que eu não deveria pregar isso. Eu não quero ser popular. Eu quero ser amado por Deus. Deus disse, eu honro os que me honram. Mas os que me desprezam serão envelhecidos. Sabe, irmão Júnior, a maneira de você honrar a Deus é tomando posição com Cristo. Quando você toma posição, você encontra seu lugar nele. E aonde ele vai, você vai com ele. Abraão e sua semente. Agora, todo o tempo, ao invés de ficar mais fraco, Abraão ficava mais forte. A Bíblia diz, ele estava mais forte, dando louvores a Deus. Ele sabia que isso iria acontecer. Não importava quanto tempo demorasse, isso iria acontecer. Iria acontecer. Como pessoas dizem hoje, eles dizem, oh, a Bíblia diz. Não é nada diferente do tempo em que nossos pais se foram. Oh, eu tenho ouvido da vinda do Senhor, desde que eu era um pequeno garoto. Minha mãe disse que ela ouvia sua mãe falar sobre isto. Não existe tal coisa. O crente não posicionado se deixa levar por isso.
Mas o crente posicionado, ele diz isso aqui, ó. Você vê? Então eles vão e comem, bebem, se casam. Você vê isso? Eles saem e começam, por quê? Nunca houve nenhuma confirmação disso em seus corações ainda. Mas quando Deus uma vez confirma isso em seu coração, ao invés de, se você é realmente uma verdadeira semente de Abraão, ao invés de ficar mais fraco, conforme vê os dias passarem, você ficará cada vez mais forte. Você diz, bem, se minha avó não viu, minha mãe não viu, se eu não vi isto, eu estarei procurando por isto. Se eu não vir, meus filhos verão. Eu estou crendo nisto. Se eu adormecer no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo turno, cada era da igreja, a primeira era da igreja ou até a última era da igreja, esses são turnos que são vigílias. Se eu adormecer em qualquer uma delas, não importa. Onde esteja, eu vou me levantar nele naquela manhã. Então eu vou estar pronto, crendo que ele está vindo para esta era. Crente posicionado, irmão, não se desespera. Eu estou terminando. Só quero ler mais duas escrituras. E eu estou agradecido por eu entregar o recado de Deus. Josué capítulo 24, versículo 14. A Bíblia diz: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviam vossos pais, da além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. O que Josué estava dizendo aqui? É hora de tomar posição. Josué estava dizendo isso. Deite fora os deuses que os vossos pais serviam, da além do rio, lá no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas não sirvam de qualquer jeito. Sirvam com sinceridade e verdade. Irmãos, não é tempo de nós brincar mais de ser crentes. Não é tempo de nós brincar de igreja. É tempo de nós realmente estar posicionados, encontrar nossa posição em Cristo. Porque o que diz a Bíblia está prestes a acontecer. Um pouquinho mais de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Porém, é algo que está em cada um. Deus não obriga a pessoa a tomar posição. Deus aconselha. Josué é um tipo do Espírito Santo. E Josué está aconselhando o povo aqui. E ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviam vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu vou tomar posição. Se vocês não querem, vocês são livres. Mas eu estou ciente que eu preciso me posicionar. Porque a estrela da alva anuncia o raiar de um novo dia. Os sinais nos céus declaram que Ele está voltando. Voltando por quem? Por homens e mulheres posicionados. Moços e moças posicionadas. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem quer ficar ao lado de Josué nessa noite? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Aconteça o que acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aconteça o que acontecer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer nos encontrar, irmãos, como Ele encontrou Abraão. Eu não estou querendo emocionar ninguém. Eu só estou dizendo que Deus quer que nós encontremos nossa posição. E Josué disse, eu e a minha casa. Então respondeu o povo, disse, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Crentes posicionados. Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses. Nunca me aconteça de eu abandonar esta verdade para ir atrás de outros deuses. Eu quero manter minha posição em Cristo Jesus. Com sol ou sem sol, com amor ou sem amor, com Deus falando, com Deus em silêncio, Ele será meu Senhor. Aleluias! 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 Glórias! Aleluias! Eu encontrei minha posição. Crente posicionado, não importa com o que lhe sobrevenha. Crente posicionado é como Jó. Há um hino que diz, como os irmãos cantavam hoje, e há um outro hino que diz, servir a Deus na montanha é a coisa mais fácil que tem. Mas quando as coisas mudam e precisa descer ao vale, mas eu quero, e aí diz nesse hino, mas o mesmo Deus da montanha é o mesmo no vale. Ele não nos desampara. Ele não desampara um crente posicionado. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos, nós não somos derrotados, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós encontramos um lugar. Como eu encontro minha posição, irmão pregador, por um Espírito somos batizados em um corpo. E aí passamos a ser membro desse corpo. E aí o que acontece? É um conselho, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual está selado até o dia da redenção. Crente posicionado, ó irmãos. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Como Satanás estava enganado. Ele achava que Jó era um crente carnal. Ele achava que Jó era um crente materialista. Mas ele estava muito enganado. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra
Ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E Satanás estava, ele era tudo o que ele queria, irmãos. É tudo o que ele quer, é que Deus dê a ele permissão para te tocar. Porque se Deus não dá permissão, ele não pode fazer nada. Ele é o cachorro de Deus. Mas então Deus deu permissão, porque Deus conhecia seu filho. Ele sabia que Jó era um crente posicionado. Ele te conhece, ele me conhece. Ele sabe aonde cada um de nós está parado. E não pense que não chegará um momento crucial para nós também. E isso não está longe. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e o jumento e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Crente posicionado adora em meio às circunstâncias. É a posição de um crente em Cristo. E Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por quê, irmãos? Por que Jó não atribuiu a Deus falta alguma? Vamos ver por quê. Termino com essa escritura. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vinha ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado, e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, e levantando-me falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravasse em um livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Porque Jó não era levado pelas correntes da murmuração, porque ele tinha visto o seu Redentor. Ele disse: eu sei que ele vive, e se ele vive, eu posso crer no amanhã. Se ele vive, eu posso
também viver. Jó, ele tinha certeza. Ele não disse, alguém me disse. Ou talvez ele viva. Ele disse, eu sei. É uma pessoa que está posicionada. Irmão, uma pessoa posicionada, você não precisa se preocupar com alguém que está posicionado. Ele sabe aonde ele está parado. Ele sabe em que tipo de alimento ele pode comer. Ele está posicionado. Ele está posicionado. Tudo isso lhe sobreveio. Mas ele tinha uma coisa a dizer. Eu sei que o meu Redentor vive. Alguém por certo orou por mim. Vocês viram que minha garganta melhorou? E eu agradeço a Deus por isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, no nome de Jesus eu digo isso. Não brinque de crente. Nós estamos em um tempo decisivo. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, se apresse. Porque como disse João, eu digo, filhinhos, essa já é a última hora. Enquanto o irmão sola o hino, eu quero concluir lendo a oração do profeta. Você pode fechar os seus olhos. O profeta diz: vamos inclinar nossas cabeças apenas por um momento. Antes de orar, eu quero perguntar se há alguém aqui que gostaria de ser lembrado em oração, antes de concluirmos. Deus te abençoe. Quantos aqui diriam, eu quero ter a Deus na hora da minha prova, para dar-me uma nova experiência, que eu possa sair renovado outra vez? Levante sua mão, diga, eu quero. Eu quero que esta seja uma ressurreição para mim. Oh, ressuscitar-me em novas esperanças, novo poder, nova saúde, novo gozo. Deus os abençoe, meu povo querido. Oh, nosso Deus e Salvador, somos gratos a Ti por esta Páscoa, pelo que isto significa para nossos corações. Pela fé e mais além, através da terra, podemos ver a vinda do Senhor Jesus. Enquanto Ele está se aprontando agora, colocando suas vestimentas reais, e a igreja está se vestindo, a noiva colocando seu vestido de casamento. Tudo está se preparando para ser um grande encontro. Muito em breve, estas cinzas não podem durar para sempre. Oh, sim. Quando nós ouvimos as pessoas rindo, zombando de nós, chamando-nos de nomes escandalosos, de santos roladores, zombando de nós e dizendo que já não estamos mentalmente certos. Oh, isso não pode durar o tempo todo, Senhor. Mas permita-nos ser como Jó, manter nosso testemunho. Deixe-nos ser como Daniel na cova dos leões, ou como os jovens hebreus na fornalha ardente, ou como Abraão em sua jornada. Ajude-nos, ó Senhor, a permanecer fiéis até vermos que algo grande tome lugar.
a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Então virá a Páscoa para nós, a qual Cristo desfrutou há mais de 1900 anos atrás, numa manhã como esta, e disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Este mesmo Jesus que dentre vós foi tomado, há de vir assim como para o céu o viste ir. Nós o veremos, mesmo cada cicatriz em sua mão e cada sinal dos espinhos em sua cabeça. Nós o veremos, nós conheceremos ele, nós o conheceremos, e redimidos ao seu lado estaremos. Sim, Senhor, meu pobre coração, como também meu corpo débil, começo a curvar-se debaixo da carga. Os cuidados e trabalhos da colheita no campo, os campos missionários, as altas e baixas, a indiferença entre ministros arrogantes e assim por diante, passando por lugares onde há pessoas escarnecendo, poderes malignos. Mas ó Senhor, algum dia, assim como sucedeu com Elias, chegaremos até o rio, olhando mais além, veremos um carro de fogo arreado em cada arbusto para levar-nos embora. Vamos compreender que essas cinzas são somente véus que nos escondem de algo grande que está por vir, a grande glória. Possamos permanecer fiéis como Jó, até que possamos vê-lo face a face, que possamos ser tão fiéis quanto nosso Senhor foi, sendo nosso exemplo, indo ao Calvário, pronto para ser crucificado, que estejamos prontos para sermos crucificados com Ele, e então possa haver uma ressurreição em nossa vida. Conceda isto, Senhor. Se aqui nesta manhã, posso dizer nesta noite, se alguns escarnecedores a caminho de casa, como Paulo foi na antiguidade, zombadores, que possam encontrar a Páscoa, conceda isso, Senhor. Nós oramos, Senhor, que todos aqueles que estão sobre cinzas de destruição e enfermidades, sejam esta a hora da libertação. Você crê, irmão? Você crê que você pode nesta hora receber a sua cura? Você não pode ser um adorador só quando a música está tocando. Você tem que ser um adorador enquanto a palavra está sendo pregada também. Se você tão somente crê, o Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar nas tuas necessidades. Talvez você diga: eu não sou um crente posicionado ainda, eu quero encontrar minha posição em Cristo. Levante sua mão nesta hora, eu quero orar por você. Talvez você não tenha certeza, talvez você diz: se o rapto acontecer neste dia, eu não sei se eu vou. O grande Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar. Você pode, através da tua fé, tocar nele. Não é eu, é ele. Apenas creia. Se tão somente você receber ele na sua vida, ele te posicionará. Senhor Deus e Pai, algumas mãos que estão levantadas, representando esta necessidade. Meu Deus, que o Senhor possa fazer com que eles alcancem essa vitória. A maior vitória de um ser humano é encontrar sua posição em Cristo. Abençoa essas pequenas mãos, abençoa as mãos destes homens, abençoa as mãos dessas mulheres, abençoa as mãos dessas moças, abençoa as mãos desses moços, que eles possam tocar pela fé no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que toda enfermidade caia por terra, que todas as forças de Satanás sejam banidas agora pela autoridade de Jesus Cristo. Satanás, eu te desconjuro em nome de Jesus, que você se afaste da vida dos filhos de Deus e que eles tenham uma vida de plena vitória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Deus os abençoe.